paz do Senhor Jesus. Quero falar um pouco aqui hoje sobre Gênesis, capítulo de número 15, versículo 1 e versículo 4. Vai falar: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Versículo 1, versículo 4. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não tema, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hei de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Muito bem, aqui está a palavra de Deus que nos está falando a respeito de que Deus anima a Abraão, porque Deus havia dito a Abraão que lhe daria um filho, mas ainda não era o tempo de Deus cumprir com a sua promessa. Vejam que Deus, ele não falha. Existe gente aí cantando e dizendo que Deus falha, mas não tarda. Mas é mentira. É mentira isso. Deus não tarda e Deus não falha. Deus é supremo. Ele não falha, ele não tarda. Esquece dessa historinha de mentirinhas que Deus tarda ou que Deus não falha, mas tarda. Não, nenhum dos dois Deus faz. Então, Deus é aquele que cumpre com as suas promessas no seu tempo. Então, a Bíblia diz aqui que Deus fez algo para Abraão, porque Deus havia dito a ele que daria um filho. Mas tinha o tempo de Deus para que chegasse que Abraão seria o pai do seu verdadeiro filho, que não seria um nascido na sua casa, como ele disse aqui para Deus. Então, Deus, sabendo disso, tinha o tempo de Deus cumprir. Então, Deus fala com Abraão, anima Abraão, fala a respeito do filho, mas Deus e Abraão diz: mas eu ando sem filho, e eu não tenho filho, não tenho herdeiro, eu não tenho semente. E o herdeiro da minha casa será o Eliezer, aquele que foi nascido na minha casa. Mas esse não é filho, esse nasceu na minha casa, mas não é o meu filho. E Deus disse para ele que o Eliezer não seria o herdeiro de Abraão, mas seria aquele que Abraão havia de gerar, porém ainda não tinha dado tempo de cumprir a promessa. Então Deus anima ele, fala com ele fala com Deus, e aí Deus diz para ele que na sua casa ia de nascer aquele que Deus havia prometido que o daria, que saía da sua entranha, que era a sua semente. Então aí nós vemos aqui a Bíblia se cumprindo, porque a Bíblia diz que no tempo de Deus, o que acontece? Nasce o Isaac. Então o Isaac nasce no tempo de Deus, porque Deus havia prometido para ele. Então, tudo aquilo que Deus promete para alguém, se essa pessoa ela permanecer na casa de Deus, servindo ao Senhor, fiel ao Deus do céu, então não precisa se preocupar. Se Deus lhe fez uma promessa, então ele vai cumprir no tempo em que ele sabe que é para cumprir. Não adianta Deus fazer uma promessa para mim e eu ficar desesperado e querendo antes do tempo, certo? E aí eu vou ficar falando com Deus sobre algo que ainda não é o tempo para que se cumpra. Entende? Então, por isso é necessário que nós ouvimos o que Deus tem para nós e permanecemos leais, permanecemos na caminhada, permanecemos honrando a Ele,
permanecemos aguardando a vez, permanecemos esperando que o tempo de Deus se cumprirá. Então o tempo de Deus não é o tempo do homem. A vontade de Deus, a maioria delas não são a vontade dos homens. Tem vontade que Deus cumpre, mas tem vontade que Deus não cumpre. Por exemplo, aqui no tempo para Abraão, Deus não quis cumprir antes do tempo, porque Deus tinha o seu tempo para que cumprisse a promessa. Então, por isso, quando Deus, Ele nos faz uma promessa, então nós temos simplesmente que crer e aguardar e ser fiel. Não adianta você querer ser fiel um pouco, ou ser fiel em algumas coisas e em outras não. Tem gente que é assim, eu sou fiel aqui eu não preciso ser fiel. Não, senhor, negativo. Se você, já a Bíblia diz, fosse fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Quem falou isso? Jesus quem falou essa palavra. Então, você e eu precisamos ser fiel em tudo, para que no tempo de Deus se cumpre a palavra que Deus tem para se cumprir em nós. Então Abraão ele foi animado por Deus. Deus fala com Abraão a respeito que daria o filho. Mas o tempo tinha que passar para chegar o tempo de Deus e cumprir com a promessa. E isso aconteceu depois que Abraão entendeu, ele chegou o tempo e nasce-lhe Isaque. Todos sabem que a Bíblia fala sobre esse assunto, que o Isaque veio, o Isaque nasceu, o Isaque foi prometido, mas tinha que chegar no tempo de Deus e não no tempo de Abraão. Então você que está ouvindo essa palavra, entende, se Deus se fez um voto, ou melhor dizendo, uma promessa, então aguarde a promessa cumprir, fica na sua posição, fica na posição sua, e fica na posição de servo, na posição de aqueles que vai ouvir a palavra e vai guardar a palavra e esperar o tempo do cumprimento. Então aqui a Bíblia mostra que Deus fez isso com Abraão, e o tempo se deu, e a criança nasceu, e veio Isaque, e Abraão ficou feliz. Então, a mesma coisa para nós. Nós temos que aguardar o tempo de Deus na nossa vida, porque não adianta você querer fazer aquilo que você não vai conseguir. Tá certo? Então a palavra de hoje, meu abraço, até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dá o seu like aí, tá bom?